E aí, turma, tudo bem com vocês? Bom, comigo tudo bem, levando aí mais uma semana, né, em casa, sem poder sair para coisa alguma, mas vamos tocando. Bom, gente, nós temos alguns desafios aí nesses tempos, e um deles é essa parte prática. Por quê? Eu não quero deixar vocês sem o conhecimento dessa parte prática, mas como eu falei para vocês, não dá para nós fazermos essa prática lá no campo. O que nós vamos fazer então é apresentar as pragas para vocês de momentos em que eu estive no campo e encontrei determinadas pragas, e aí eu vou focar nas principais pragas. Nesse momento então a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre as pragas que foram encontradas na cana-de-açúcar. Na cana-de-açúcar nós temos duas pragas principais. Uma delas é a cigarrinha da cana-de-açúcar, Marranava fimbriolata. Vocês podem ver aqui no detalhe. Então, essa é a cigarrinha da cana-de-açúcar, cigarrinha da raiz, né? Nós vamos falar um pouquinho melhor dela mais à frente. E uma segunda praga, que é importante tanto quanto a cigarrinha, né? É a broca da cana-de-açúcar, a Diatreia saccharalis. A primeira, a Marranava fimbriolata, essa a Diatreia saccharalis. Então, a Diatreia saccharalis é aquele inseto que causa, esses danos todos aí que a gente está vendo, que nós vamos ver em mais detalhes. Ok, vamos às pragas então? Pessoal, para as pragas então da cana-de-açúcar, nós vamos fazer um pouquinho diferente do que nós fizemos em outras aulas. Por quê? Porque, infelizmente, eu não consegui, né, sair para ir lá e fazer essa aula, mas eu tenho imagens e alguns vídeos que eu fiz antes, né, e aulas anteriores também, experimentos. Vou entrar aqui e mostrar para vocês, na prática, então, né, quem são esses insetos que nós comentamos aqui até agora há pouco no início. Pois bem, primeiramente a cigarrinha. A cigarrinha é um antigo conhecido nosso, eu vou mostrando para vocês as imagens e vou comentando, certo? Bom, a cigarrinha, a principal questão relacionada à cigarrinha é a sua ocorrência em épocas, na verdade, do ano, né, em que são mais chuvosas. Então a gente vai ter aí um pedaço de tempo que fica entre setembro, na nossa região, né, finalzinho de agosto e início de setembro, até final de setembro começam as chuvas, e aí a gente tem essa estação chuvosa prolongada aí até fevereiro, março, abril, né? Iníciozinho de abril. Então ainda estamos tendo bastante cigarrinha, tanto é fato que a gente tem cigarrinhas por aqui, que eu encontro diariamente cigarrinha, mandei foto para vocês, né? Por causa daquela torceira aqui do lado. Nessa imagem, o que vocês estão vendo? Então vamos lá. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, que eu estou apontando com a seta, é uma cigarrinha morta por um fungo entomopatogênico que ocorre naturalmente no campo. Então é bem interessante, nós vamos ver outras fotos que mostram claramente isso. Ó. Então observe aqui, nessa foto, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó, essa é a cigarrinha que foi morta por um fungo entomopatogênico comum na cana em determinadas épocas do ano, mas não ocorre todo ano. Além disso, é um fungo que nós não conseguimos cultivá-lo em laboratório, por isso nós não utilizamos. Hoje, o fungo que nós utilizamos é o Metarrhizium anisopli. Né? O metarrísio hoje é o fungo utilizado para cana-de-açúcar e é a melhor resposta que nós obtemos para controle de cigarrinha. E no campo, então, a gente tem a ocorrência de outros fungos, e isso é importante porque nós vamos observar a mortalidade natural, aquilo que eu já comentei com vocês quando a gente estava falando sobre o MIP. Observa aqui, ó, o que acontece com essa cigarrinha quando ela morre. Então, o que acontece com essa cigarrinha é que o abdômen dela, né, fica exposto
Por quê? O que o fungo faz com ela? O metarrício também faz isso, mas essa espécie de fungo ela é mais comum para acontecer isso. O que ela faz? Ela toma conta do corpo do inseto por completo, internamente, e quando não tem mais ou vai começar a faltar nutriente, ela vai lançar suas hifas para fora do corpo por meio dos espaços intersegmentais, como nós estamos vendo aqui. Ó. Então, a segmentação maior do corpo do inseto, onde a gente encontra maior quantidade de membrana pleural, é no abdômen. Então, o que esse micro-organismo faz? Ele expõe as suas hifas, ou seja, ele externaliza essas hifas e esporula. Essa esporulação, então, pode contaminar outras cigarras. Como o inseto está contaminado, o que ela faz também é subir na cana e fica nas regiões mais altas. Fazendo isso, ela acaba por liberar, né, disseminar melhor os esporos. O que acontece também é que esse fungo ele ataca a musculatura da cigarrinha, né, internamente, e faz com que ela abra as asas. Estão vendo que as asas estão abertas? Isso é muito comum. Se vocês encontrarem isso então no campo, podem aí já saber que é uma cigarrinha morta por um fungo entomopatogênico, certo? Um outro, aqui a gente tem mais algumas fotos dela para vocês verem melhor, né? Essa cigarrinha morta. Aqui é a primeira foto que eu apresentei para vocês, que mostra a cigarrinha, né? Viva e em condições, normais. Então essa é a marcação das listras, né? Que eu já comentei com vocês na entomologia geral e que mostram claramente que é uma Maranarva fimbriolata, certo? Vamos seguindo então. Essa foto acho que está até melhor para vocês verem. Ó. Então, aqui dá para ver claramente. Olha aqui, brilhando os olhos simples dela. Lembram-se disso da entomologia geral? Essa então é a Maranarva fimbriolata. Vamos passando. Talvez a gente tenha algumas fotos repetidas. Aqui a gente está vendo mais exposta, né, mais no alto, a cigarrinha morta pelo fungo. Vou passando as fotos aí, nós vamos chegando. Interessante de olhar aqui nessa imagem. Ó. Essas plantas secas, possivelmente, como é uma cana que ainda não estava em fase de produção, possivelmente são canas mortas ou que estão em processo de morte, né? Boa parte delas causada pela sucção da cigarrinha. Então, é um início de seca aí da cana por causa disso. Aqui que vocês veem é a ninfa da cigarrinha. Então, olha bem. Aqui nós vamos ter até imagens melhores, ou melhores não, outras imagens, né? Para mostrar. Mas essa é a ninfa da cigarrinha. Em foco, ó, vocês podem ver claramente como é que ela fica. Essa é uma ninfa que já está próximo da fase adulta. Como que a gente sabe disso mesmo? Porque a gente vê aqui, ó, as tecas alares. Então é facinho de ver, né, que essa é uma cigarrinha de uma ninfa de último estágio, certo? E o que ela faz? Ó? Ela faz bastante espuma e fica debaixo dessa espuma. Olha que interessante, como esse canavial é um canavial, aqui já em outro canavial, tá? Como esse é um canavial velho, aquele canavial que a gente tem ali para cima da coordenação da agronomia ali no IF, é um canavial praticamente abandonado, a gente vê canas e a espuma da cigarrinha, né, formada, lembra do que eu falei para vocês? A ninfa da cigarrinha, ela produz uma grande quantidade de espuma e essa espuma é produzida na glândula de Batteri, que fica nos primeiros segmentos abdominais, segmento basal, né, do abdômen. O que ela faz é liberar o honeydew, o que todo hemíptero faz, né, mas ela libera o honeydew na direção da glândula de Batteri e aí ela faz essa espuma. Mas o interessante que eu queria mostrar para vocês aqui, ela é a cigarrinha da raiz, correto? Se é a cigarrinha da raiz, o que ela está fazendo aqui nessa altura da cana? Aí a gente vai entender. Como é aquele canavial abandonado, então essa cana estava
deitada, né, ou tombada, e aí a gente pegou e levantou para tirar essa foto, certo? Então, pegadinha aí do malandro, brincadeira. Aqui a gente está vendo mais de perto, né? E aqui fica bem claro ela no meio da espuma. O que é importante para ela essa espuma? Primeiro, porque mantém, vocês estão vendo que o corpo dela é muito mole, então mantém o corpo dela úmido. E uma outra coisa é uma proteção. Por quê? Vai proteger do sol e vai proteger também de inimigos naturais. Porém, essa espuma nos facilita um tipo de controle, que é o controle com o fungo entomopatogênico, justamente. Certo? E aqui a gente está vendo alguns estragos, ó, que ficam, né, quando a gente vê. Esse é o sintoma principal para a gente encontrar a cigarrinha no campo. Então, quando você vê espuma, e aqui no caso é bastante espuma, então a gente está vendo aqui já uma outra cana, né, uma cana que não é uma cana para produção de usina, então é uma cana de um material, uma cultivar mais antiga, e por ser uma cultivar mais antiga, claro, ela é mais suscetível. E aqui então a gente tem uma grande quantidade de cigarrinha. Olha essa quantidade de espuma, gente. A gente tem um estreamento também da folha da cana, tá vendo aqui, esse avermelhado? Esse estreamento geralmente é causado pela picada também da cigarrinha adulta. Então, muita gente costuma dizer que a cigarrinha adulta não causa problemas na cana, mas aqui a gente está vendo uma picada, ó, dá para ver em foco. Vamos aumentar aqui para vocês verem, ó. Então aqui a cigarrinha é escondida dentro da cana, tá? E aí nós vamos ver uma picada, ó, uma picada. Depois disso aqui, o que vai acontecer? O que acontece é a inversão da sacarose, né? Então, ela é invertida em... Essa sacarose invertida, ela vai causar esse avermelhamento. Nós vamos ver esse mesmo tipo de sintoma com a broca. E aí um problema ainda maior lá na broca que nós vamos comentar. Aqui os estreamentos, como eu comentei com vocês, certo? Até a seca da folha. Então esses pontos aqui podem ter sido causados pela picada, sim, da cigarrinha. Olha a quantidade de espuma, e aqui eu já comecei a abrir, né, para mostrar, abrir a toceira e as espumas para mostrar. Coloquei ela mais para cima aqui e nós vamos ver, acho que já começou a voltar. Eu vou voltar aqui para a gente ver um videozinho. E esse vídeo é fácil da gente ver exatamente o que eu queria que vocês vissem. Olha lá. Então, nesse vídeo, eu abri a toceira e abri a espuma, né, para mostrar onde estão as cigarrinhas. Então, observa que eu estou mexendo ali com o dedo. Vou começar a tirar algumas ninfas. Então, observa aqui onde eu vou apontar, ó. Essa ninfa que eu estou tirando, aqui tem mais uma. Aqui do lado, embaixo da minha mão, vocês devem ter visto que eu peguei, tem mais uma. Então, olha a quantidade de cigarrinha. Aqui tem mais uma. Então, olha a quantidade de cigarrinha que eu pude observar em uma pequena toceira. Então, daí a importância também da gente ter materiais, né, que são trabalhados para isso. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida sobre cigarrinha e alguma coisa que eu comentei aqui, ou algum comentário a fazer, vocês poderão fazer lá no mural. Vamos agora então à broca. A broca, eu vou tentar mostrar as fotos para vocês numa sequência o mais lógica possível, mas antes da gente ver essas imagens que eu estou colocando aqui, que eu busquei, né, que eu fui no campo e olhei para trazer para vocês, eu vou entrar num site para mostrar para vocês. Esse site é o site do AgroLink, né, que a maioria de vocês conhece. Tem algumas informações no AgroLink que eu especificamente não gosto muito de utilizar, né, porque foge um pouquinho do que a gente gosta de falar, mas aqui a gente pode ver algumas fotos bem interessantes. E aí as fotos que são, por exemplo, essa foto que foi tirada
de um site americano, né? Esse UGA que vocês encontram aqui é um site americano que tem as melhores fotos de inseto. Quando vocês quiserem procurar, pode digitar UGA Insect, que vocês vão encontrar bastante. Então aqui o que a gente está vendo é a broca do colmo, né? A Diatreia sacaralis. Esse é o adulto da Diatreia sacaralis. Aqui nós estamos vendo a lagarta, né? Então essa é a broca. Então, se vocês encontrarem uma lagarta toda pintadinha assim, né? Toda bonita, porque essa lagarta é bastante bonita, né? Vocês vão já saber que é a Diatreia sacaralis. Mas olha o estrago que essa bonita faz. Ó. Então aqui a gente está vendo a Diatreia sacaralis no milho, entrando pelo colmo, tá vendo? E chegando até o meio da espiga. Olha o estrago. Mas a danadinha é bonita, né, nas fotos. Ela posa bem para as fotos. Aqui, de novo, a mariposa. A mariposa não é tão fácil de ver. Aqui é a broca dentro do colmo. Olha o estrago aqui no milho. Nesse caso aqui é milho. Não, não é milho não, é cana, desculpa. Olha o estrago aqui na cana. E aqui sim, no milho. Olha o buraco que ela faz. Mais uma vez, olha que estrago. Aqui é num experimento, provavelmente, né, porque está em vaso, mas só para demonstrar o estrago que ela faz. E aqui a gente está conseguindo ver, então, o macho e a fêmea. O site saiu, mas a gente já volta. Aqui a gente está conseguindo ver a fêmea e o macho. O dimorfismo sexual, aqui o tamanho, a palidez também, né? Essa aqui é mais pálida, essa aqui é mais escura. Esse é o macho, essa é a fêmea. E os ovos, olha que interessante. Buscar essa espécie no campo, buscar ovos dessa espécie não é muito fácil, porque ela oviposita por baixo da folha, né? Na face abaxial, e coloca esses ovos como se fosse escama de peixe, a gente costuma dizer. Então, até para o tricograma, que é um controlador biológico, é difícil. A gente tem que ter uma espécie adaptada para esse tipo de ovos. Então, o tricograma precioso, por exemplo, que eu comentei com vocês, não é o específico para cá, e sim o galói. Por quê? Porque a fêmea do galói tem o ovipositor mais curto, e esses ovos são achatados, né? São como se fossem discos. E aqui mais estragos da broca. Aqui a folha, depois de aberta. Então, acho que por aqui já deu para vocês terem uma noção, né, dos estragos. Vamos então às imagens que eu busquei lá no campo para vocês terem uma noção do que é. Então, aqui nós vamos primeiro nessa imagem. Essa aqui é aquela primeira imagem que vocês viram. Então, a gente abriu uma cana lá no campo, né? Eu abri uma cana lá no campo, e olha lá quem estava. A danada da Diatreia. Eu vou passando e vou mostrando. Essa aqui também foi mais uma cana que eu abri numa aula prática do ano passado, e a gente encontrou dentro, não é muito comum, mas a gente encontrou dentro da cana a pupa, tá vendo? A pupa da broca da cana. Essa daqui da broca do colmo, né? Aqui então é porque o facão esbarrou, né, na pupa, e a pupa soltou aqui um pouco do líquido. Então a gente estragou um pouquinho ela, mas nós encontramos ela bem no ponto. Ó. Olha o estrago que essa danadinha faz. Então olha só, não tem barreira para ela, né? Ela estraga completamente o colmo da cana. Vamos voltando aqui que eu comecei do final, né? Então, ó, aqui é interessante para mostrar para vocês. Esse foi um experimento que nós fizemos, né? E nesse experimento nós cortamos pequenos toletes dessa cana e fizemos um furo com a furadeira e colocamos a broca no furinho que a gente fez para ela se alimentar. Colocamos esses colmos no campo para medir a busca da Cotesia flavips, né, que é o controlador biológico da broca. A gente queria saber o quanto que ela buscava no campo, qual o diâmetro de voo dela, né, para comprovar
se realmente as técnicas que nós utilizamos hoje estão corretas. Aí olha o estrago que ela fez nos colmos que nós furamos. Ó. Esse daqui já é um colmo do jeito que nós levamos. Ó, aqui foi o furo que nós fizemos e aqui foi por onde ela saiu. E lá no campo, quando vocês forem buscar ou tentar descobrir onde está a broca, esse é o sintoma que vocês têm que procurar. Ó. Então vocês vão procurar furos, geralmente está um pouquinho acima do entrenó, né? Do nó, quer dizer, não está lá para o meio do entrenó, geralmente o costume dela é mais aqui. Por quê? Porque o adulto coloca os ovos na folha e a lagarta, quando eclode do ovo, ela sai e vem para a bainha da folha. Então ela acaba entrando aqui, ela se esconde na bainha, então pode ver que aqui tem a marca da bainha que nós tiramos, e ela entra geralmente aqui. Então por isso que é menos comum a gente ver aqui no meio, certo? E olha o estrago aí que a gente observou. Ó. Mais uma vez. A pulpa. Basicamente é isso, né? Mais difícil a gente encontrar. Na prática, o que nós veríamos seria isso. Na aula teórica sobre a cana-de-açúcar, eu vou comentar um pouco com vocês sobre o controle biológico dessas pragas. E aí eu acredito que ficará mais claro, né, para vocês o que é possível fazer. E vocês vão entender também que o controle biológico, por que o controle biológico na cana-de-açúcar é tão importante, uma vez que o controle químico é muito mais difícil de ser feito devido às estratégias que o inseto tem de esconder. Bom, gente, eu espero que tenha ficado a contento, mas quando nós voltarmos, e se Deus quiser que seja logo, né? Quando nós voltarmos, nós vamos para o campo e vamos buscar algumas práticas, pelo menos com outros insetos, mas esses que especificamente ocorrem nessa época, eu preciso mostrar para vocês, senão nós vamos chegar lá no campo e não vamos encontrar nada. Então, se atentem aqui a essa aula e depois também o exercício que eu estou passando para vocês e que vai estar liberado mais tarde para que vocês possam verificar aí o conhecimento. Ok? Muito obrigado novamente e estamos juntos, vamos continuar nessa conduta aqui e tenho certeza que nós vamos ter bastante resultados promissores, certo? Obrigado, tchau.